nutrição de plantas passou a ser uma questão muito importante aqui no Brasil, deixando de ser aquela nutrição básica, tradicional que o produtor costumava fazer, passando a ser uma nutrição mais aprimorada. Afinal de contas, como essa questão está em todo o mundo? Aqui com a gente o Ismail Çakmak. Ele é especialista em nutrição de plantas, veio da Turquia participar de um evento aqui no Brasil e vai trazer para a gente mais informações sobre essa questão. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ele é justamente essa, em relação à nutrição de plantas, a importância da nutrição e o que ela tem de diferente hoje em termos de melhorias aí da produção e da produtividade. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito e feliz em estar aqui no Brasil, no evento NutriExperts. Já é a terceira ou quarta vez que eu venho para esse evento. Hoje eu vou falar sobre o papel da nutrição mineral na mitigação do estresse e também para contribuir à formação da produtividade das plantas. Primeiro, eu preciso dizer que o Brasil é o maior produtor de muitas culturas alimentares. O Brasil provavelmente é o primeiro país que contribui à exportação de alimentos para o resto do mundo. Mas a gente precisa destacar que no Brasil, quando você tem esse nível de produção alimentar, você sempre tem algum problema, né? Algumas plantas nunca vão estar nas condições ideais. Não tem como você ter um cultivo sem estresse. Normalmente, as plantas ficam expostas a diferentes tipos de estresse. Em primeiro lugar, a toxicidade, né? A maior parte dos solos do Brasil contém um pH baixo e um alto teor de alumínio. Então, essa parte do estresse exige uma grande nutrição vegetal para que a gente mitigue os danos que o alumínio pode causar na planta. Então, o cálcio, o magnésio, o boro, são esses elementos que podem ser necessários pelas plantas para que elas reduzam o efeito negativo do alumínio na própria planta. Nós temos novos resultados e mais evidências que mostram que há uma necessidade de boro para que as plantas reduzam a absorção e o acúmulo de alumínio nas raízes. Isso vai ser um dos assuntos que eu vou discutir hoje. Como a suplementação com boro mitiga a acumulação do alumínio nas raízes. O magnésio também é um nutriente importante que contribui para a tolerância da planta contra essa toxicidade do alumínio. As plantas liberam alguns componentes radiculares para inativar o alumínio do solo. Por exemplo, elas liberam ácidos orgânicos para desativar o alumínio, e esse mecanismo de liberação de ácidos orgânicos depende de uma boa nutrição com magnésio. Então, o benefício é que isso traz uma capacidade maior dos ácidos orgânicos das raízes que são necessários para a desativação do alumínio. Provavelmente o magnésio também contribui para a produção dos ácidos orgânicos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o alumínio é algo realmente necessário para a secreção dos ácidos orgânicos das raízes para o solo. E por que esses elementos eles têm ganhado importância só recentemente? Porque até então não se utilizava esses elementos como fatores importantes para a mitigação, inclusive, do estresse?
Na verdade, eles sempre foram importantes, mas agora nós sabemos qual é o mecanismo de ação, por que esses nutrientes são importantes. Então, nós sabemos qual é o mecanismo por trás dessa função produtiva. E por isso está sendo mais importante isso ser suplementado na produção alimentar, porque nós sabemos por que elas precisam do boro, do magnésio e da nutrição com cálcio. E pelo que eu estou entendendo, uma planta protegida produz melhor. O reflexo vai ser na produtividade. Sim, é uma boa questão. O genótipo da planta é diferente com relação à tolerância ao estresse. Existem alguns genótipos que são muito susceptíveis ao estresse, existem aqueles que toleram muito bem o estresse. Normalmente, os genótipos tolerantes ao estresse têm um estado nutricional melhor, porque são as plantas que têm a capacidade de absorver os nutrientes de forma mais eficaz. São os genótipos que usam os nutrientes de um nível mais eficaz do ponto de vista fisiológico. Eles não são apenas eficazes na absorção, mas também na utilização destes compostos no nível celular. Então, a utilização dos nutrientes é muito boa nesses genótipos tolerantes ao estresse. E eles também conseguem adicionar produtividade, combatem o estresse e adicionam produtividade. Tem mecanismos que auxiliam a planta a produzir melhor também esses elementos? Sim, a produtividade é carbono. Então, grão de milho, por exemplo, ele é quase 75% de carbono em forma de amido. Então, a produtividade vem do carbono, e o carbono vem das folhas. As plantas produzem o carbono através da fotossíntese e isso é depositado no grão. A produção dos carboidratos é entregue das folhas aos grãos, às sementes. E isso exige uma boa nutrição com potássio e magnésio. O potássio e o magnésio são especificamente necessários para a entrega da fotossimilase das raízes para um maior crescimento e desenvolvimento das raízes. E eles também são entregues das folhas para as sementes, para os grãos. E assim levam a um maior desenvolvimento e preenchimento dos grãos. Nós temos boas evidências, resultados publicados que mostram que o magnésio e o potássio são especificamente necessários para que a gente tenha um carregamento eficiente da fotossimilase no canal foliar e para a entrega dos carboidratos do floema para as sementes. E precisamos desses carboidratos para termos uma produtividade maior. Então, esse processo vai precisar de uma nutrição boa com potássio e magnésio. Muito bem. O volume, a quantidade desses elementos a serem adicionados, é preciso ser muito bem calculada? Um excesso de um magnésio ou de um potássio pode gerar problemas para a planta, por exemplo? Sim, na verdade, qualquer exagero acaba sendo tóxico. Se você aplica demais, você pode ter efeitos de toxicidade. E as taxas, quanto nutriente deve ser aplicado, isso já é sabido. E nós já temos isso nos livros, nos artigos, e precisamos prestar atenção à dose recomendada. Senão, se você continuar utilizando cada vez mais, você pode ter um risco de toxicidade. Mas aqui, eu diria que precisamos de outros elementos que também contribuem diretamente à produtividade da cultura. E é um elemento muito importante no Brasil. Eu acredito que o boro é um dos melhores elementos para a agricultura brasileira, porque o boro é um elemento que lixivia muito facilmente. Quando você aplica
o fertilizante com boro, se ele for solúvel, existe um grande risco de que ele simplesmente saia do perfil do solo. E as plantas precisam do boro principalmente durante a fase de crescimento. Claro que o boro também é importante durante toda a vida da planta, mas quando você me pergunta qual que é a fase de crescimento mais sensível à deficiência de um boro, à nutrição com boro, normalmente é durante o florescimento, a polinização. E nessa fase do crescimento, as plantas vão realmente precisar de uma boa nutrição com boro. Agora, quando você aplica um produto solúvel ao solo durante o plantio, eu não sei se você ainda vai ter boro no solo que seja útil para a planta, que esteja disponível durante a fase de polinização, durante a fase de florescimento. Portanto, a gente precisa pensar em qual é a forma de fertilizante à base de boro que nós vamos utilizar, qual a metodologia e qual vai ser a forma utilizada. Eu acho que isso é muito importante, porque, como eu falei, se você aplica cada vez mais produtos solúveis, você sempre vai ter esse risco dele lixiviar. E você não vai ter boro suficiente durante a fase mais tardia de crescimento, durante a fase reprodutiva da planta. E você pode dizer que você pode fazer uma aplicação foliar. Sim, a aplicação foliar do boro talvez seja útil, mas não se esqueçam que o boro não é móvel. Na maior parte das espécies vegetais, na maior parte das espécies alimentares, ele não tem mobilidade foliar. Quando você aplica o boro à planta, ele vai permanecer somente naquelas folhas que receberam a aplicação. As novas folhas não vão se beneficiar dessa aplicação foliar. Ou seja, você precisa aplicar várias vezes o boro. E aí eu não sei se todas as propriedades vão poder fazer isso. Então, um produto de liberação lenta, aplicado no solo, talvez sejam mais interessantes no futuro. Então, os produtores brasileiros devem prestar atenção a isso, porque a aplicação foliar do boro, se você só utiliza a aplicação foliar, ela só vai afetar aquelas folhas que receberam, e não as folhas novas, não os crescimentos novos e nem as flores novas. Se não, se você quiser ter um benefício perfeito da aplicação foliar do boro, você precisa aplicar várias vezes. E aí eu não sei quantos produtores vão poder fazer isso. Entanto, eu estou levantando essa questão. É uma provocação para os produtores. Talvez no futuro vocês precisem prestar mais atenção num produto à base de boro que tenha liberação lenta. Muito bem. Só para a gente encerrar, esse requinte nutricional da planta, esse requinte na produção, na utilização de fertilizantes, é uma tendência aqui no Brasil. Mas como é que a gente pode comparar o Brasil com os demais países produtores do mundo? Olha, o Brasil está muito bem na utilização das tecnologias mais avançadas, em prestar atenção aos novos conhecimentos, aos novos resultados, às novas ideias. Tudo isso é implementado rapidamente no Brasil. Eu gosto dos produtores aqui, eles realmente prestam atenção e dão prioridade às novas tecnologias e às novas abordagens. E no Brasil, o tamanho das propriedades é realmente enorme. A gente vê fazendas enormes em comparação a outros países. 5.000 hectares é uma área incrível para você implementar uma ideia nova, uma nova tecnologia. Então a gente consegue se beneficiar muito dessas novas abordagens. Thank you, Mr. Checkmack. Obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouco com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.